E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e estamos aqui novamente para falar aí, continuar falando sobre essa questão aí dos gêneros normativos. Lembra da aula sobre essa questão das normas que são criadas no nosso país, das normas que são criadas nas nossas escolas, nas empresas, nas nossas casas? Logicamente que na casa não precisa ter um texto, por exemplo, como nós falamos lá, da Constituição Federal, mas nós temos normas internas, regras que precisam ser cumpridas. Lembra que a professora falou sobre lei, ela foi feita para ser cumprida. Então, nesse caso aí, espera-se que quando as normas são criadas, que as pessoas cumpram aquilo que está sendo dito nessas regras. Então, hoje nós vamos falar aí, dando essa continuidade desses textos normativos, nós vamos falar aí da questão da resolução, né? Então, você tem aí um outro texto, um outro gênero aí, que vai compor essa questão aí das normas e das regras de uma sociedade. Então, lembrando do que nós havíamos falado sobre a questão do texto normativo, que ele é um conjunto que ele emprega ali a questão das normas e dos preceitos que uma sociedade, ou seja, as regras que precisam ser estabelecidas na convivência, né? Tanto da sociedade como individual. E o normativo tem a ver com a questão de normas, né? Que é aquela palavra que a professora falou, que ela é derivada da palavra norma, que quer dizer regras. E essas regras, elas precisam ser atendidas. E nós falamos sobre a questão de que um texto normativo, ele tem uma estrutura fixa. Então, não posso simplesmente, né, se eu trabalho num órgão, né, do governo, do estado, da prefeitura, ou mesmo uma empresa grande que precisa ali passar normas para os seus funcionários, eu não posso simplesmente fazer um texto como se fossem as minhas normas. Eu tenho que obedecer aí alguns parâmetros para criar aí esse tipo de texto. Por isso que nós estudamos então em língua portuguesa, porque ele tem uma forma textual de acontecer. Aí a professora colocou então o que seria então essa questão da resolução, falando de texto normativo, falando de lei, das constituições, né? Então o que seria uma resolução? Uma resolução é um texto jurídico que apresenta regras ou normas a serem cumpridas. Então, dentro do texto normativo tem as resoluções. Os textos normativos, como o que você acabou de ler, são feitos para serem obedecidos em todo o território nacional. Nós falamos aí da questão da Constituição Federal, falamos da questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, falamos do Estatuto do Idoso, do Estatuto à pessoa com deficiência. Então, nesse caso, todos esses textos ali, eles têm então essas regras que precisam ser estabelecidas e principalmente obedecidas. Então, o gênero textual resolução é também um texto normativo que está dentro aí desses textos que nós estamos estudando. Bom, o que seriam aí dentro dessa estrutura que a professora fala, né, de texto, olhando para a questão da composição textual, quais seriam os critérios aí para compor esse tipo de texto? Então, em geral, você tem aí o cabeçalho, que tem aí essa questão do lugar, da data, né, em que esse texto está sendo formulado, criado ou repassado. A ementa, né, que é exatamente aquela questão que a professora colocou na aula passada sobre ser ali como se fosse um resumo, né, do que o que vai estar ali naquele documento. O preâmbulo, né, que tem aquela questão do texto que é em caixa alta, dizendo ali, né, de quem é essa lei, para que ela serve. Os artigos e os parágrafos, né? Então, ali exatamente o texto que você lerá a respeito dessas leis.
e os incisos ali, as alíneas que são colocadas de acordo com o artigo, com o parágrafo que é apresentado. Cada uma dessas partes compõe aí a característica desse tipo de texto. Então a professora tinha também falado a vocês que o CONANDA, falando da questão de campanha publicitária, que o CONANDA, ele é esse órgão responsável aí, regulador, fiscalizador das normas que estão estabelecidas no ECA, que são as normas para a criança e para o adolescente, que garantem aí os direitos da criança e do adolescente. O CONANDA, então, ele é um Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o que ele é? Ele é um órgão que fiscaliza o cumprimento dessas regras e a aplicação, então, eficaz das normas. Foi criado em 12 de outubro de 1991, né? Então, é ele que faz com que as regras que estão estabelecidas já nesse Estatuto da Criança e do Adolescente sejam realmente cumpridas. Isso é muito bom, porque garante a você, criança, adolescente, né? No pessoal do 6º ano, que é o adolescente, garante a você o cumprimento, então, dessas regras. E na publicidade, o CONANDA, então, ele é responsável, como sendo esse órgão fiscalizador, ele é responsável por verificar se as propagandas existentes no mercado, que passam, que veiculam aí na internet, na televisão, no rádio, naqueles suportes que nós já estudamos, se elas estão adequadas aí para a questão da idade, da linguagem, da forma como isso é trazida, principalmente quando esse público-alvo aí é o público infantil. Então não pode simplesmente a empresa ela fazer propaganda e sem verificar as regras estabelecidas aí por esse órgão. Então, aqui a professora colocou até o texto, né, que é exatamente essa resolução, que são essas normas estabelecidas para que essas propagandas, elas não firam os direitos das crianças. Então aqui, essa resolução, né, que é o texto normativo que nós estamos falando, a resolução número 163, trata exatamente dessa questão da propaganda, da publicidade, quando ela é com sentido ao público infantil, como sendo público-alvo. Aqui a professora colocou, então lembra aqui da questão do artigo, o parágrafo, né, que é esse símbolo que aparece. Você tem então ali várias resoluções que estão colocadas ali, né, normas que têm que ser atendidas, né? Então aqui eles colocam, olha, a comunicação mercadológica abrange, dentre outras ferramentas, anúncios, impressos, comerciais televisivos, spots de rádios, banners e páginas na internet, embalagens, tudo que está direcionado para o público infantil é fiscalizado, então, pelo CONANDA. Por isso que hoje nós não encontramos tantas propagandas assim, voltada para o público infantil, porque eles ficam de olho se aquela propaganda não está sendo abusiva. E aqui, né, como que esse texto termina? Então tem a presidente do CONANDA, né, que vai assinar aí essa resolução, e agora quando ela assina, isso daí é divulgado, então quer dizer que tem que ser obedecido realmente. Aí, pensando nessa questão da publicidade, né, da questão da propaganda, nós falamos, será que o público infantil, ele pode ser estimulado? Ele pode ser influenciado? Com certeza, tá? Algumas propagandas, elas faziam diretamente essa propaganda para a criança, e a criança, muitas vezes, ela era influenciada por aquele texto, e às vezes esse texto não era construído de acordo com as regras estabelecidas. Então aqui nessa pesquisa, né, que tem no teu material, ele diz assim, a maioria dos produtos consumidos por uma família são escolhidos pelas crianças. Então a mãe no mercado tem lá com os filhos, daí ela vai escolher pelo quê? Pela questão da embalagem, ou porque ela viu num comercial. Então, muitas vezes é a criança que escolhe ali. 83% são influenciados por essa publicidade. 72% por produtos associados a personagens famosos. 42% por influência dos amigos.
38% por produtos que oferecem brindes e jogos, que a gente fala que tem aqui aquela compra casada, né? Então, se você compra, você leva um brinde, né? 35% por embalagens coloridas e atrativas. Veja que então, esse público infantil, ele pode ser sim influenciado por essas propagandas. Será que então nós podemos falar de abuso ou de censura? Quando a criança ela está o tempo todo estimulada por aquele programa, por aquela propaganda, né? E ela então, sem que haja necessidade, ela queira consumir, que nós falamos de consumismo, é isso. Nós somos consumistas, mas nós devemos ser consumistas responsáveis. O que seria o consumismo? É esse exagero, é você querer algo que você não precisa, e aí nós temos vários problemas relacionados a isso. Vamos supor que todas as crianças quisessem aí consumir os produtos do mercado, e aí esse monte de lixo, onde que esse vai ser o descarte desse lixo? Então nós temos um problema ambiental e outros problemas relacionados a isso. Então, o abuso aí dessas propagandas, né? Será que essas propagandas elas são abusivas ou será que tem tido aí uma certa censura, não deixando que as crianças assistissem? Com certeza, o Conanda, ele foi criado para ele atender a esse direito da criança, ou seja, que ela não seja influenciada, principalmente negativamente, em alguns casos, como eram feitos. Então, nesse caso aí, o Conanda, ele tem uma valia muito grande para nossa sociedade. Aqui a professora coloca, o que seria então abusivo, né? Aproveitar do poder de persuasão, imagens, efeitos, as notícias falsas, né, em relação ao produto, dizer que aquele produto vai resolver alguma coisa que não tem eficácia. Tinha algumas propagandas que eram voltadas assim para o público infantil, né? A questão da idade, muitas vezes a criança menor, ela não sabe ali refletir a respeito daquilo que está sendo veiculado. Então, não é qualquer programa nem propaganda que pode ser veiculado a qualquer horário, para qualquer idade. Você deve saber isso, a faixa etária, né? Por que alguns filmes têm esse indicativo? Exatamente por essa questão da lei. Apelo ao consumo sem reflexão, que é exatamente isso. Até nós, né, os adultos, eles também precisam desse consumir com reflexão. Então, as crianças, né, elas não têm muitas vezes essa questão da consciência de precisar fazer esse pensamento a respeito de um produto. Chamar a atenção do produto por meios fantasiosos, né? Então, no caso, a criança ela é muito suscetível, gosta muito de um personagem, e aí o personagem aparece na propaganda utilizando lá, falando que aquele tipo de alimento, muitas vezes gorduroso, muitas vezes saturado, muitas vezes com muito sal, é bom para a saúde. A criança vai achar que realmente é. Então, isso também é algo que que o Conanda percebeu, né? Essa questão de ser abusivo. E o não atendimento à faixa etária. Então, várias coisas aí que foram, aos poucos, sendo modificadas na questão da propaganda, na questão de divulgação, na questão dos filmes e desenhos para crianças, para proteger exatamente esses direitos. Então aqui tem essa propaganda, né, que foi a Sementinha que fez em relação a esse abuso, a essa propaganda. Então, o mais importante da vida não é vendido em lojas. A publicidade para crianças é abusiva por uma infância livre de consumismo. Então é para que essa criança ela possa crescer e ser um adulto que saiba refletir sobre as suas ações e não simplesmente querer tudo que está ao seu redor. E aqui a professora colocou uma campanha, por exemplo, que tem exatamente essa consciência aí, né? Por exemplo, aqui no ser uma propaganda que vai fazer um chamamento aí das pessoas, que chama a atenção, né, do leitor, do telespectador para essa questão da campanha para adotar um amicão. Lembra que a professora falou sobre essa questão de usar as palavras com outro sentido? Então, o amigão, e eles trocam ali pelo cão, né, que é exatamente para que a pessoa ela tenha essa consciência de adotar tantos, né,
cachorros assim que estão na rua, que precisam, né, de um lar. Então isso sim, isso é uma propaganda que ela não é abusiva, porque ela atende uma necessidade e não simplesmente um desejo. A professora vai deixar então aqui uma sugestão que você pode fazer a respeito de criar campanhas publicitárias. Depois a professora vai falar sobre isso, né? Então, por exemplo, de lavar as mãos. É importante hoje para a nossa sociedade. Quem sabe, né, você criando aí uma propaganda, possa até passar em redes sociais, né? Possa, depois, quando voltarem as aulas, você colocar lá no mural da escola. Então, tem vários benefícios que você pode fazer nessa criação de propaganda e depois ser veiculado isso daí para outras pessoas se conscientizarem, tá? Aqui a professora colocou a campanha do agasalho, né, que tem muito a ver com o nosso clima, por exemplo. Tem a questão da solidariedade, da ajuda humana e a questão aí do coronavírus, de você utilizar a máscara. Então, você pode escolher alguns desses elementos e daí criar aí um texto que vai atender a questão da propaganda para as pessoas que forem ler. Então, você tem aí um monte de ideias que você pode usar e que você pode colocar em prática. Que tal se você pegasse uma dessas ideias, fizesse um texto, uma campanha, uma propaganda e colocasse na tua família, por exemplo, né? Colocasse depois no mural da escola, né? Se a escola tem um mural virtual ou tem um mural presencial, depois quando voltarem as aulas, você pode, olha, eu criei uma campanha que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo. Eu espero que você tenha entendido como é importante essa questão de nós refletirmos sobre aquilo que nós assistimos e sobre aquilo que as pessoas querem que nós sejamos influenciados. É muito melhor nós influenciarmos, então, para o bem, tá? Então, na próxima aula, nós falamos um pouco mais sobre essa questão das campanhas e como que nós podemos fazer um texto que chama a atenção desse nosso leitor e nosso telespectador. Até a próxima aula, pessoal! Tchau!